Saudações. Neste segmento, onde continuamos a considerar a bênção para a família, vamos meditar sobre processos de formação cognitiva. A pergunta é: como recebeu o ser humano a sua capacidade cognitiva? Como é que Adão, sem a ajuda de outras pessoas, pôde chegar ao ponto de, com inteligência, cuidar das responsabilidades que Deus lhe deu? Não faz sentido algum que tão imensa e tão abrangente responsabilidade tivesse sido dada ao ser humano sem que este pudesse ter recebido alguma capacidade cognitiva. O que é o ser humano sem a capacidade de pensar, de compreender? Essencialmente, o que é o ser humano sem a sua capacidade cognitiva? A aquisição das habilidades cognitivas por parte do ser humano constitui um valor necessário para este ter qualidade de vida e realizar a mordomia da sua vida, da sua família e dos seus bens pessoais ou familiares e de outros cuidados que possa ter. Neste segmento iremos considerar dois processos da aquisição da habilidade cognitiva. O primeiro deu-se na criação. O primeiro processo foi na criação. Como nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o ser humano foi criado com o propósito de dominar sobre a criação. Significa que na criação do ser humano que Deus o preparou de modo a ele poder realizar as suas tarefas. Isto diz-nos também que a relação com a criação e a terra estaria dependente da capacidade de gestão do ser humano. O segundo processo pelo qual o ser humano adquiriu a capacidade cognitiva foi pela formação que foi recebendo durante os tempos de comunhão com Deus e pelo exercício das suas funções. Podemos dizer que no primeiro processo Deus criou o ser humano com esta capacidade e no segundo processo vimos o desenvolvimento, um desabrochar desta capacidade do ser humano. Quanto ao processo do ser humano ter sido capacitado para a sua função durante o processo da sua criação, consideremos o seguinte. Faz sentido que Deus, ao ter criado o ser humano com o propósito de este frutificar-se e sujeitar a terra, que também tivesse logo colocado nele as capacidades dedutivas, indutivas, intuitivas que lhe fossem necessárias. Um exemplo bíblico deste processo é Romanos, capítulo 1, versículos 19 a 20, onde nós lemos, Romanos 1, versículos 19 e 20, nós lemos aí: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que por eles fiquem inexcusáveis. A palavra manifestou no versículo 19, na frase porque Deus lhe manifestou, segundo o texto grego, significa tornar claro, tornar visível, fazer conhecido, iluminar, manifestar. Portanto, por este texto compreendemos que Deus fez evidente, que tornou visível ao ser humano algo acerca de si próprio. No versículo 20 de Romanos capítulo 1, o verbo entendem, no texto grego é a palavra noeo. Significa aplicar esforço mental necessário para chegar a conclusões de fundo. Significa pensar, compreender. Implica ter a capacidade de raciocínio moral. Portanto, o que o apóstolo Paulo disse neste texto é que Deus colocou no ser humano a capacidade de entender o eterno poder de Deus, de entender a divindade de Deus. E estas realidades acerca de Deus também podem ser vistas na criação. É o que Paulo está a dizer, o apóstolo Paulo. Significa então que o ser humano tem a capacidade de reconhecer Deus. Portanto, tem a capacidade cognitiva de poder avaliar
Deus, ou considerar Deus, a revelação de Deus, mediante até a natureza, é o que o apóstolo Paulo está a dizer, e assim reconhecer Deus. E vejamos que a função de reconhecimento é realmente uma função ligada à cognição humana. Vejamos também o que está escrito em Gênesis 2:7. Deus formou o ser humano e, ao ter soprado em suas narinas o fogo da vida, o ser humano tornou-se alma vivente. Na expressão alma vivente está contido o conceito de viver. As expressões vida ou vivente em Gênesis 2:7 implica existência. Por esta vida, o ser humano não é um objeto inanimado. Pelo fogo de Deus, o ser humano passou a ter vitalidade. O ser humano recebeu, digamos, como que uma energia da parte de Deus. Isto por outras palavras. A palavra alma, segundo ocorre no texto hebraico, significa mente, desejo, emoção ou ser vivo. Quando a palavra alma é usada em referência ao ser humano, entende-se que o ser humano é ser que respira, é ser que tem uma mente. Alma também implica a existência de apetites, paixões e atividade da mente. O conceito alma também sugere identidade ou a capacidade de ter a identidade ou de reconhecer a identidade e, portanto, ser também dotado com vontade. Significa que na formação do ser humano foi logo de início colocada estas capacidades, portanto, inerentes à sua alma. Portanto, ligando os princípios da vida e alma, consideramos que o ser humano foi criado com certas capacidades. Sobre isto nós lemos no texto bíblico de Jó 32:8. Jó 32:8. Na verdade, há um espírito no ser humano e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. O texto diz que o sopro do Todo-Poderoso faz o ser humano ter discernimento, faz o ser humano ter entendimento. A capacidade de discernimento, de entendimento, por parte do ser humano é o resultado de Deus, como Todo-Poderoso, ter soprado em suas narinas. O sopro veio de Deus, o que reforça o sentido de o ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, como nós lemos em Gênesis 1:26. O outro processo, mediante o qual o ser humano terá recebido formação, deu-se depois da sua criação. Esta formação começou a ser dada antes do ser humano ter sido colocado no jardim do Éden. Como lemos em Gênesis 2:15, Deus pôs o ser humano no jardim do Éden, o que sugere que houve um certo tempo entre a sua criação e a sua colocação no jardim. Durante este tempo, o ser humano terá sido instruído sobre as suas responsabilidades. O ser humano pôde observar e deduzir como realizar as suas tarefas. O ser humano pôde analisar o implícito e o explícito. Conforme ia aumentando em conhecimento e adquiria experiência, Adão e Eva iam percebendo que a multiplicação e o encher a terra é um processo. Eles iam percebendo melhor quais as suas responsabilidades e como as cumprir. Vejamos os seguintes exemplos de Deus capacitar alguém para a sua respectiva função. Em Êxodo capítulo 31, versículos 2 a 11, lemos que Deus encheu Bezalel com o seu espírito, com sabedoria e com entendimento em todo o artifício para inventar e trabalhar com as mais diversas matérias. O trabalho de Bezalel era fabricar os componentes necessários para aí depois ser erguido o tabernáculo. O texto acrescenta que Deus deu sabedoria a mais pessoas para ajudarem neste processo. Em Êxodo 36, versículo 1, nós lemos: Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe,
E todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Noutro texto, neste caso, 1 de Reis, capítulo 3, lemos que o jovem rei Salomão sentiu a sua grande insuficiência perante a enorme responsabilidade de governar a sua nação. Ele pediu a Deus que lhe desse um coração entendido para julgar ao seu povo e ter também a capacidade de discernir entre o bem e o mal para este mesmo fim. E podemos ler sobre isso em 1 de Reis, capítulo 3, versículo 9. Em 1 de Reis 3,12, nós lemos que Deus lhe deu um coração sábio e entendido. Por estes textos vimos que Deus capacita ou acrescenta às pessoas a habilidade cognitiva necessária para as suas tarefas e daí, como nós lemos no texto bíblico, puderam então cumprir as suas funções, as suas responsabilidades e Deus estava envolvido nesta capacitação. Portanto, são exemplos de Deus dar essa habilidade às pessoas. Vejamos também como lemos em Gênesis 2,15, que Deus colocou o homem no jardim para o ir trabalhando e guardando. Nos verbos trabalhando e guardando de Gênesis 2,15, está implícito que o ser humano teria a capacidade de realizar essas atividades. O verbo trabalhando implica a habilidade de realizar tarefas relevantes. Ele teria que lavrar a terra para que as plantas pudessem melhor crescer e multiplicarem-se. Ele teria feito o necessário para que houvesse um sistema de irrigação, aproveitando a água do rio que saía do Éden para regar o jardim, como nós lemos em Gênesis 2,10. Adão teria que tratar das plantas, ter que desbastar onde fosse necessário e outras atividades próprias do local onde ele estava, a função que ele tinha. O verbo guardar implica a competência de vigilância, tendo em vista a sua preservação. O jardim do Éden ficou aos cuidados de Adão e Eva. E então, pela sua gestão, Adão e Eva teriam que assegurar a manutenção e desenvolvimento do jardim. Portanto, por estas duas palavras, trabalhar e guardar o jardim, vimos que eles teriam que ter já alguma capacidade para essa função. Antes do ser humano começar com estas atividades, já ele teria recebido alguma formação relevante. Para mim, faz sentido que Adão e Eva tivessem tido o acompanhamento necessário para que pudessem exercer as suas funções. Durante este acompanhamento, eles devem ter recebido aquela contínua formação no seu local de serviço. E neste processo, a experiência do trabalho foi uma escola para Adão e Eva. Vimos pela leitura da narrativa bíblica que não foi o caso de Deus ter criado o mundo e depois ter deixado a criação para esta se desenvolver e multiplicar-se sem critério e sem visão. Deus deu ao ser humano a responsabilidade de cuidar do jardim para que fosse como um agricultor que cuida dos seus próprios campos. Segundo os textos bíblicos, houve a participação humana no desenvolvimento de processos pelos quais a terra foi sendo gerida. Este facto diz-nos que o ser humano era um ser preparado para trabalhar e guardar o jardim. O texto de Isaías, capítulo 28, Isaías 28, versículos 24 a 26 e o 29, serve de luz para nós neste processo de entender como o ser humano foi adquirindo conhecimento ou intuição, ou seja, como desenvolver a capacidade cognitiva com que foi criado. Então, nós lemos assim em Isaías 28, versículos 24 a 26 e no 29 o seguinte: Porventura lavra todo o dia o lavrador para semear? Ou abre ou esterroa todo o dia a sua terra? Não é antes assim? Como já tem gradado, ou seja, nivelado a sua superfície,
Então espalha a ervilhaca e semeia os cominhos, ou lança nela o melhor trigo, ou a cevada escolhida, ou o centeio, cada qual no seu lugar? Notem o versículo 26. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Versículo 29. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Notemos que, como está escrito no versículo 26, Deus ensina ao agricultor, o lavrador, e lhe dá a instrução sobre o que fazer. De onde é que isto veio? Quando Deus começou a pôr em Adão e em Eva estas qualidades, e depois de Eva e de Adão, isto foi sendo transmitido aos seus filhos e pelas suas gerações. É óbvio que nesta capacidade cognitiva com que o ser humano foi criado, houve desenvolvimento no conhecimento, houve uma evolução, como a própria ciência nos tem indicado, ou seja, a ciência é a evidência desta evolução de capacidade humana e está tudo em sintonia com o propósito com que Deus criou o ser humano. Vejamos ainda outro exemplo que nos ajuda a entender que houve um processo no desenvolvimento das capacidades humanas. Este exemplo é a razão de Deus ter criado Eva, como nós lemos em Gênesis 2, versículos 18 a 22. Este texto diz-nos que Eva foi criada para ser adjutora de Adão. O texto diz que Deus, da costela de Adão, fez Eva. Gênesis 2, 22. No versículo 22, o verbo formar significa literalmente que Deus, da costela de Adão, construiu a mulher. Por isso é que Adão disse em Gênesis 2, 23, está lá escrito, e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. De acordo com Gênesis 2, versículos 18 e 22, Eva foi a adjutora de Adão. A palavra adjutora, segundo o texto hebraico, indica que era alguém que estaria diante de Adão para o ajudar. A palavra adjutora sugere alguém que tivesse alguma compreensão sobre o que fazer, ou pelo menos a capacidade de aprendizagem. Este aspecto salienta que ambos tinham alguma capacidade cognitiva que, por sua vez, esta ia progredindo. Esta mesma palavra adjutora contém um significado de oposto, indicando que Eva estaria com Adão, mas no lado oposto ao que ele estivesse. Não em oposição, mas à sua frente, no lado oposto. Dá a ideia de que se Adão estivesse a fazer algo, que Eva estaria diante dele ajudando nessa mesma responsabilidade. A palavra adjutora não sugere que Eva tivesse uma função serviçal. Pelo texto bíblico compreendemos que Deus formou Eva para ser a companheira de Adão e colaborar com ele nas responsabilidades que tinham. Ou seja, Eva, no processo de ela ter sido formada para estar com Adão, que nesse mesmo processo ela foi capacitada como Adão foi. Eu creio que, no caso de Eva, pela sua participação na responsabilidade dada por Deus ao ser humano, que também ela evoluiu no seu conhecimento e habilidades. Enquanto ela trabalhava e guardava o jardim do Éden junto com Adão, nesse processo ela foi cultivando as suas próprias aptidões. Temos que compreender que as responsabilidades de Adão e Eva não estavam restritas à guarda do jardim. Lembremos que Deus disse-lhes que deviam frutificar, multiplicar e encherem a terra. Portanto, os cuidados de Adão e Eva eram também para com eles próprios e para com a sua família. Eu creio que aqui também Deus lhes foi dando a instrução que necessitassem e a visão e o valor da família. A visão para a família e o valor da família. Os princípios da ética e moral originaram na essência com que Adão e Eva foram criados. Lendo atenciosamente as narrativas em Gênesis capítulos 1 a 3, compreendemos que a ordem de o ser humano se multiplicar não o isentou de ser responsável.
Deus criou o ser humano com a capacidade de avaliar as suas circunstâncias e com a habilidade de elaborar e executar os planos necessários. Por exemplo, em Gênesis 2:19, nós lemos: havendo, pois, o Senhor formado a terra, todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E o que nós vimos aqui é que Deus também capacitou o ser humano com o livre-arbítrio, porque está aqui escrito que Deus queria ver como é que Adão daria o nome aos animais. Portanto, a decisão era de Adão. Ele foi criado com livre-arbítrio. O texto diz-nos que Deus é que trouxe os animais e as aves a Adão para ver como lhe chamaria. O verbo ver pode ser entendido no sentido literal ou no sentido metafórico. No sentido literal significa que Deus iria observar Adão enquanto este daria o respectivo nome a cada animal. No sentido metafórico, ver significa que Deus queria entender porque daria Adão a cada animal o seu respectivo nome. Em qualquer um destes casos, ficamos com a compreensão que Adão teria uma base racional mediante a qual daria o nome a cada animal. Isto mostra-nos que Adão tinha a capacidade para cumprir esta função. Em outras palavras, compreendemos que Adão tinha a formação necessária para cumprir esta tarefa que Deus lhe deu. Por este texto, depreendemos que Adão estava apto para distinguir as diferenças entre os animais e as suas respectivas características. E, em face deste discernimento, depreendemos que ele pode dar aos respectivos animais os seus nomes. Compreendemos que o aumento do conhecimento está sujeito a um processo. Quer dizer com isto que todos nós, pelo processo de aprendizagem e assimilação, vamos crescendo em conhecimento e adestrando a nossa capacidade cognitiva. No caso de Adão e Eva, o mesmo terá acontecido. Consideremos a necessidade de ser recuperado o padrão da capacidade cognitiva que Deus deu ao ser humano. Até aqui tentado a falar sobre a formação desta capacidade e, como nós sabemos, algo aconteceu e esta capacidade ficou muito afetada. E é sobre isso que eu gostaria a seguir comentar, porque isto diz mais respeito ao estado em que nós nos encontramos e a necessidade que nós sentimos de haver uma recuperação do estado cognitivo, uma recuperação que leva o ser humano a estar mais próximo do propósito e da beleza com que foi criado. O ser humano foi criado, ou com que nós fomos criados, digamos. Portanto, recuperar aquilo que Deus deu no início. É importante que a cognição seja segundo o propósito com que o ser humano foi criado. E este princípio é importante, porque eu creio que, pensando em termos da cognição humana e os seus efeitos, nós podemos aí traçar muitos dos defeitos da sociedade humana. A razão de haver sofrimento e tanta coisa que nós não apreciamos derivou de algum ponto do coração do ser humano, do seu pensamento, dos seus desejos, do seu raciocínio. E porque isso ficou manchado e o ser humano perdeu aquela inocência e beleza com que foi criado, o pensamento é como recuperar então essa essência na beleza e pureza com que o ser humano foi criado. O tópico desta série de reflexões é a bênção de Deus para a família. E dentro desta matéria compreendemos que a capacidade cognitiva humana é assunto bastante relevante. A capacidade cognitiva está relacionada com a habilidade de processar os assuntos da vida e traçar os rumos que melhor possam favorecer ao indivíduo ou favorecer a sua família. A cognição integra a compreensão e a aptidão de buscar soluções. Uma pergunta:
Visto o ser humano ter sido capacitado para as suas responsabilidades, sejam estas as responsabilidades da sua família ou as responsabilidades da gerência da terra. Perante isso, por que é que há tanto conflito relacionado com os valores da vida e com o que constitui os princípios fundamentais da ética? Por que é que há tanta disparidade sobre o que constitui a moral? E nós vivemos numa época em que a moral é aquilo que cada pessoa quiser que seja. Uns podem fazer guerra e justificam essa guerra. E ninguém se preocupa, ou digamos, quem faz a guerra não se preocupa com as vítimas da guerra, mas justifica os seus atos segundo a sua moral. E nós podemos falar bastante acerca disto, e eu sei que é um assunto bastante abrangente. Nós podemos falar sobre a ética e a moral no tocante aos mais diversos tópicos relacionados com a existência humana. Podemos falar sobre a ética e a moral no tocante aos destinos optados pelo ser humano. Mas porque estamos a considerar o facto de que, de acordo com Gênesis 1:26, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e porque após a criação do homem e da mulher, Deus os abençoou, como lemos em Gênesis 1:27, e porque está escrito em Gênesis 1:31 que Deus viu tudo o que tinha feito e eis que era muito bom. Perante esta revelação, será então bom nós refletirmos sobre o padrão da cognição com que o ser humano foi criado, e será bom considerarmos a fonte do conhecimento de que inicialmente o ser humano desfrutou. O que é que aconteceu na história da humanidade e que causou o desvio da visão de vida que foi posta diante do ser humano? Indo às Escrituras, vimos que a queda do ser humano começou com o seu pecado. Como lemos em Romanos 5:12. Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por causa da queda, a cognição humana ficou manchada pelo pecado. Consequentemente, os efeitos da cognição inquinada passaram a manifestar-se no raciocínio e conduta humana. A capacidade cognitiva, tendo sido poluída pelo pecado, fez com que os desejos, intenções e obras do ser humano deixassem de ser orientados segundo o padrão de vida estabelecido por Deus. Como lemos em Gênesis 6:5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Notemos que o texto diz: a maldade do homem multiplicou-se sobre a terra, a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Em Romanos 3, versículos 10 e 23, nós lemos que não há um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que estou aqui a dizer é que, num sentido geral, o que tem sido a inclinação do coração humano não condiz com a natureza e o propósito de vida com que foi criado. Hoje, ouve-se nos meios de comunicação social sobre escolas a terem a necessidade de terem polícia própria para a proteção das crianças e dos professores. Talvez seja por estarmos a viver o fenómeno de filhos que não foram instruídos pelos seus pais sobre o significado de serem e viverem eles próprios a imagem e a semelhança de Deus. Como nos indica a Bíblia, este problema não começou há pouco tempo. Outro fenómeno que já não parece ser mais fenómeno é o abandono das crianças. Tantas crianças sofrem a separação dos seus pais, tantas crianças sofrem a solidão, em muitos casos sofrem a fome e o frio. Por que há esta miséria entre o ser humano? Em face de tanto sofrimento, porque pergunto a alguns porque não faz Deus algo para aliviar este sofrimento? Por haver tanto sofrimento, o ceticismo e a suspeita têm conhecido níveis elevados. Eu creio que há uma solução. A solução é
O ser humano necessita de rever o gênesis da identidade com que foi criado. É preciso recuperar o que foi perdido, porque muito do que a humanidade hoje sofre é efeito do desprezo da capacidade original com que o ser humano foi criado. O ser humano foi capacitado com a habilidade cognitiva, mas por se ter desviado dos caminhos de Deus, o ser humano deu um rumo diferente ao seu destino. Por ter livre-arbítrio, o ser humano optou por outros caminhos. E isso é o que tem acontecido. Mas eu creio que há uma solução. A solução é que o ser humano realmente precisa de pensar na sua origem. Deus criou por quê? Qual o destino que Deus lhe deu? Daí é que eu digo, é preciso recuperar o que foi perdido. Como começar este processo da recuperação da capacidade cognitiva do ser humano? Vejamos o que está escrito em Isaías 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Tudo começa com o reconhecimento da necessidade de querer recuperar o que Deus deu ao ser humano. Notemos que a capacidade de reconhecimento é produto da capacidade cognitiva. Porque vejamos, o texto diz, deixe o homem maligno os seus pensamentos. Também diz que deve converter-se ao Senhor. A promessa é que Deus se compadece do arrependido que volta para Ele. O fim do versículo diz que Deus é grandioso em perdoar. Há ainda um outro ponto fundamental que é de extrema importância na consideração desta recuperação. Este fundamento é Jesus que veio ao mundo para que, pela sua morte redentora na cruz do Calvário, estabelecesse o caminho da reconciliação com Deus. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19 o seguinte: E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Pela reconciliação com Deus através de Jesus, o ser humano tem uma nova oportunidade. Esta oportunidade deve ser aproveitada. Deus, que nos criou com livre-arbítrio, também providenciou o caminho da nossa restauração. Notemos que, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, Deus não leva mais em conta os pecados das pessoas. Qual a base para Deus fazer isso? Será que os pecados deixaram de ter significado para Deus? Não, o pecado é um problema sério, mas Deus resolveu esse problema. Como é que Ele o fez? Foi enviando Jesus, e Ele veio então a ser, o Senhor Jesus, o alvo do castigo. O castigo estava sobre nós, esse castigo foi transferido para Jesus, e então Ele pagou com a sua própria vida pelos pecados da humanidade. E graças a Deus, porque Jesus não ficou numa sepultura, Ele ressuscitou. E foi através da morte redentora de Jesus que ficou aberto um caminho de reconciliação com Deus. E é por entrar neste caminho de reconciliação com Deus que o ser humano pode, de um modo bastante eficaz, começar a recuperação da beleza com que foi criado. E pela reconciliação com Deus, através do sacrifício redentor de Jesus, que o ser humano pode, efetivamente, começar o processo da recuperação da sua capacidade cognitiva. No próximo segmento irei comentar mais sobre este processo da restauração da capacidade cognitiva do ser humano. Mas pense nisto. O que é que Deus já providenciou para todos nós, para que, mediante essa provisão, possamos entrar no caminho da recuperação ou da restauração das habilidades cognitivas? Este caminho é Jesus. Como sempre, termino encorajando a todas as pessoas para lerem um pouco da Bíblia todos os dias, para falarem com
Deus, em oração, sempre em nome de Jesus. E logo que possam, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho de Jesus. A minha oração é que a bênção de Deus se multiplique sobre a sua vida e sobre a sua família.